Olá amigos, tudo bem? Eu sou Maurício, estou aqui no Reencontro nesse momento, gravando esse videozinho para vocês, para deixar um recadinho. Toda vez que você vier nos visitar os tratamentos aqui na casa durante a semana, e você puder dispor de um alimento para doar para a gente, ia ser de muito sucesso. Com esse alimento que você dá e nos doa, a gente produz essa cesta básica, que vem arroz, açúcar, sal, óleo, farinha, macarrão, molho e outros. Essa cesta vai compor com outras cestas uma doação para casas que atendem diretamente essas pessoas necessitadas. Portanto, fica o convite para você nos trazer esse alimento, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, fiquem em paz. Tchau! Boa noite, que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Meu nome é Jair, eu sou voluntário do Reencontro e vamos hoje falar sobre o tema Esquecer as ofensas e sermos felizes. Antes de falar sobre as ofensas, vamos falar sobre o orgulho. E talvez pelo nosso gigantesco orgulho, nós temos dificuldade em perdoar as ofensas que recebemos. Jesus, quando esteve conosco, ele realmente fez um trabalho para que a gente pudesse entender o orgulho, que é algo tão sutil e que nós normalmente não sentimos que temos. E esse gigantesco orgulho muitas vezes nos impede de perdoar pequenas coisas que nos façam, pequenos casos que estão no nosso dia a dia, e a gente fica sofrendo com essas pequenas coisas. E nós que, infelizmente, seguramos entendemos que a ofensa foi algo muito grave, nós ficamos alimentando gastrite, úlceras, e pelo nosso poder nós até acabamos desenvolvendo câncer, porque nós entendemos que aquela ofensa não poderia acontecer nada, e nós ficamos pensando como é que a gente vai poder ter o revide. Como a gente não vai revidar diretamente, a gente vai passando o tempo esperando que alguma coisa aconteça com aquele que nos ofendeu. O que acontece quando essa pessoa, nós sempre julgamos assim, nossa, Deus é bom e justo, né? Aqui nós fazemos e aqui nós pagamos, e não tem nada a ver. Na verdade, Deus, bondoso como sempre, ele acaba nos dando vários mensageiros que vêm nos dar mensagens e bons exemplos. E devemos espelhar nessas pessoas para que a gente mudasse talvez o nosso comportamento. Uma vez perguntaram a Gandhi, Gandhi, você perdoa a quem te ofendeu? Gandhi falou, não perdoo. Quem perguntou ficou assustado, mas Gandhi, Gandhi, não perdoa quem te ofendeu? Ele falou, não, porque nem sequer me senti ofendido. Um outro grande exemplo sobre a gente não se preocupar com as ofensas e com os males que nos fazem é Chico Xavier. Adelino da Silveira, no livro Chico de Francisco, ele nos conta um episódio que nos dá bem a marca de como nós podemos melhorar os nossos sentimentos sobre quem nos ofendeu. Chico tinha um cachorrinho aleijado que Adelino não sabe se ele foi de nascença ou sofreu algum problema. E Chico toda noite chegava, tinha um tremendo trabalho, tinha que limpar a casa, as cobertas normalmente duravam menos de um mês e o Chico tinha que comprar novas, mas o seu cachorrinho era seu amigo. Até que uma noite, Chico chegando em casa, ele vê o cachorrinho tão caído, o cachorrinho só olha para o Chico, abana o rabinho e vem a morrer. O cachorrinho é enterrado no fundo do quintal, que era feito como era feito antigamente, né? Com muito choro, e Chico toca a sua vida. Mas passado alguns meses, uma das irmãs de Chico fala, Chico, você lembra daquele cachorrinho que teve conosco, aleijadinho? Nossa, como poderia esquecer meu companheiro? Ah, queria te contar uma coisa, Chico. A dona fulana, com muita pena de você, ela deu veneno para o cachorrinho. Ele não morreu por morte natural. O Chico falou, nossa, eu não acredito numa coisa dessa. E a irmã do Chico realmente confirma que o cachorrinho não tinha morrido de uma forma natural.
O Chico ficou tão mal. Ele não ficou com ódio de ninguém, no coração do Chico não permitia que ele tivesse ódio de ninguém, mas ficou com uma mágoa grande. Passado alguns dias, Emmanuel fala: Chico, Emmanuel, seu mentor, né? Ô Chico, essa mágoa que você asila no seu coração está prejudicando o trabalho dos bons espíritos. Você que tem que tirar. Chico falou: realmente eu sei, mas eu não consigo. Não, mas você tem que dar um jeito. Ok, Emmanuel, mas o que eu faço? O que você tem que fazer, Chico, é o seguinte: veja o que a nossa irmã, a dona fulana, gostaria de ter e não tem, e dê a ela de presente. O Chico fica assim abismado: nossa, mas como? O ofendido fui eu. Emmanuel falou: não sou eu que digo isso, é Jesus. Faça mal àqueles que te querem, faça o bem àqueles que te querem mal. E Chico, obediente, disciplinado como sempre, ele procura saber o que aquela senhora queria ter e não tinha. Descobriu que ela queria ter uma máquina de costura. Chico vai, compra uma máquina de costura para pagar em longas prestações e manda para a senhora. E um dia Chico vai visitá-la. E Chico, já ainda distante, aquela senhora vê o Chico e sai correndo até ele. Quando encontra Chico, dá-lhe um abraço tão forte, tão amoroso, que aquele sentimento de amor envolve o Chico completamente. E aquela mágoa, aquela nuvem que ficava em seu coração, acaba sumindo. Então, são aquelas coisas que nós temos ainda dificuldade de fazer. Como diz Jesus, quando alguém lhe pede para andar 1000 passos, ande 2000. Não perdoe 7 vezes, perdoe 70 vezes 7. Então a gente vai vendo as coisas que esses nossos queridos irmãos nos deram como exemplo e vamos ver como é que nós estamos nos comportando no nosso dia a dia. Como é que está o nosso dia? Como é que nós vivenciamos o Evangelho de Jesus? Nós pegamos o nosso carro, estamos andando tranquilo, e o motorista desavisado vai nos dar uma fechada. O que nós fazemos habitualmente? Habitualmente nós lembramos de toda a família daquele motorista imprudente, em especial da sua mãezinha querida. Falamos uma série de impropérios. Mas o motorista mesmo que nos fechou, ele não vai ouvir nada porque ele foi embora. Quem acaba ouvindo são os nossos familiares, os amigos que estão conosco no carro. Então a gente fala assim: mas como é que alguém pode dirigir dessa forma? Como se nós nunca tivéssemos dirigido de uma forma errada. Nós um dia começamos a dirigir. Um dia nós não tínhamos a capacidade de dirigir corretamente, mas as pessoas tinham paciência conosco, não é? Aquilo que nós acabamos não tendo com os outros. Quando nós começamos a dirigir, nós temos que saber que temos que dirigir por nós e pelos nossos companheiros que estão dirigindo. Na cidade de São Paulo, em qualquer cidade do Brasil, em qualquer cidade do mundo. O que acontece é que nós sempre achamos que nós estamos mais corretos, né? O famoso orgulho. E nós entendemos que aquele motorista tinha que dirigir melhor. Porque passar por um farol vermelho, dar uma fechada, dirigir de uma forma imprudente não é o correto. Só que nós não pensamos que aquele nosso irmão que está no outro carro talvez esteja com alguns problemas que nós não sabemos. Talvez ele tenha perdido um ente querido que está no hospital, no necrotério. Ele necessite fazer a documentação de praxe, a documentação necessária. Não teria condições de dirigir, mas era necessário. Às vezes ele foi chamado para que ele fosse socorrer alguém que precisasse ir ao médico e estivesse passando mal. Tem várias coisas que, embora não sejam corretas, talvez justifique a imprudência daquele nosso irmão. Mas o que nós fazemos normalmente? Vai tirar o pai da forca? Se tem pé porque não levantou mais cedo? E outras coisas que nós, infelizmente, até pelo nosso impulso, a gente não aceita. Porque nós até muitas vezes nos sentimos orgulhosos e perfeitos.
Tem uma historinha que eu gosto sempre de contar, que mostra que a gente deveria ter mais tolerância, mais paciência. E ela representa um fato que a gente acaba colhendo, às vezes, mais rápido do que a gente pensa. Um rapaz ia para uma entrevista de emprego numa grande empresa, um alto cargo, para ganhar um bom salário. E ele sai de casa cedo, tranquilo, porque ele tinha uma entrevista muito importante. Ele, no seu caminhar, ele acaba no meio do caminho sendo fechado por um senhor que para o carro, lhe pede desculpa, diz que realmente não tinha prestado atenção, mas o jovem não aceitou. O que ele falou para aquele senhor? Você é um velho caquético, você devia estar no asilo, você está fazendo as pessoas terem risco, dirigindo, como é que pode? E aquele senhor não era tão velho, mas um rapaz com uma raiva, se sentindo lesado, né? Ele tinha que estar calmo, ele ia para uma entrevista de emprego e aquele senhor vai e fecha o seu carro. O senhor, por mais que tentasse pedir desculpa, pedir perdão por aquilo que havia feito, o rapaz foi irredutível. Simplesmente falou, não, segue sua vida, vê se pega um táxi, chama o Uber. Você não pode dirigir mais. Por uma pequena falha. E o rapaz que tinha tempo, ele saiu de casa com calma, ele foi numa lanchonete, tomou um copo de água, se tranquilizou, se acalmou, chegou naquela grande empresa, falou, foi muito gentil com a telefonista, com a secretária, dizendo que tinha uma entrevista com o diretor da empresa. Ela chamou a secretária, que também veio, e ele, com muito carinho, tratou ela bem e tal, e foi colocada numa grande sala para ser entrevistado pelo diretor, que iria entrevistá-lo naquele dia. Era a última entrevista para ele conseguir um grande emprego. Nisso entra aquele diretor que iria entrevistá-lo, e nada mais é do que aquele senhor que tinha tido problema com ele no trânsito. Maravilha, né? Ele conseguiu o emprego, foi admitido na hora, não precisou mais nem fazer entrevista. Ele acabou colhendo rapidamente aquilo que ele plantou. Como é que uma empresa poderia contratar alguém sem educação, alguém que não respeitasse o idoso? Porque a gente fala assim, o idoso pode ser o nosso pai, nosso avô, um tio mais velho. O idoso, se nós não desencarnarmos, seremos nós amanhã. Nós amanhã também iremos, talvez, com mais idade, dirigir ainda, até que a gente se sinta perfeito. Mas mesmo jovens, pessoas idosas, cometem falhas, cometem erros. Se tiver alguém que conheça o caminho para nunca errar, eu aceito a receita. Nós, infelizmente, ainda erramos. A gente pode ver que o que nós fazemos é o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos dá a recompensa ou o que nós temos que passar para e aprender. O caso exatamente extremo é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, é um caso real. Numa tarde chuvosa, chovia muito, e uma senhora parou na porta de uma loja para tentar se abrigar da chuva. Não que ela não se molhasse, porque estava chovendo muito, mas o balconista viu aquela senhora, foi até lá, falou, minha senhora, está chovendo muito, não vai passar logo. A senhora não quer entrar? Entra aqui, fica aqui dentro, é mais quente. A senhora não vai se molhar e quando a chuva passar, a senhora vai embora. A senhora foi e sentou. Era a hora do café, do chá da tarde. E o balconista, muita atenção, falou, a senhora não quer um chazinho? A gente toma um chá todo dia nesse horário. Pegou uma xícara de chá, deu para a senhora com alguns biscoitos. E a chuva não passava, mas ela ficou lá sentadinha tomando seu chá com biscoito. Quando a chuva passou, a senhora agradeceu e ia embora. Falou, olha, todos os dias nesse horário nós tomamos o nosso café, o nosso chazinho. Quando a senhora estiver aqui na cidade, aqui no local, pode vir aqui, nós teremos prazer em recebê-la. Esse rapaz não ofereceu nenhuma promoção da loja, não tentou empurrar nenhum produto para ela comprar. Simplesmente ele acolheu uma irmã que estava se molhando na porta da loja, atendeu com carinho. Isso que devíamos fazer. Isso é uma coisa linda, coisa rara. Talvez muitas pessoas façam, mas eu poucos conheço. Passaram-se uma semana e na porta daquela loja para uma limusine, um carro muito bonito, e
O motorista desce, procura o dono da loja, queria saber quem era o balconista que tinha atendido uma senhora, que tinha dado café, gelou aquele rapazinho e falou que queria levá-lo até um lugar, mas trazia de volta naquele mesmo carro, mas precisava dele uma meia hora e o dono da loja deixou. O rapaz sentou naquele carro apavorado. O que eu fiz? O que aconteceu? Ele foi numa empresa muito grande nos Estados Unidos para falar com uma pessoa e ele não sabia o que era. Ele sentou naquela sala enorme até que entra o presidente da empresa. Fala, você realmente é aquele rapaz que trabalhava na loja. Sei. E você deu chá para a moça, para a senhora, com biscoito? Falei, fiz. Ela é minha mãe. Ela não para de falar de você. Eu queria conhecer quem é essa pessoa que impressionou tanto a minha mãe. No final da história, esse rapaz foi contratado nessa empresa porque ele via mais os aspectos humanos do que os aspectos materiais. E ele realmente acabou tendo uma colocação boa. Ele teve um prêmio basicamente rápido em cima daquilo que ele fez, porque ele fez sem interesse, ele fez sem se preocupar, ele fez porque ele viu uma irmã se molhando na porta da loja, embora tentasse se proteger. Isso que nós devemos ter muito mais amor ao próximo, não importa quem é o próximo. Então, nós temos dois exemplos diferentes, né? Um que a pessoa não aceitou uma desculpa, não perdoou. Outra que a pessoa simplesmente fez o bem, não importa quem. E nós, no nosso dia a dia, como é que nós estamos nos comportando? Nós vamos até um hospital, um consultório, a gente chega lá e quer que a atendente sorria, porque a gente está doente, a gente está com problema, a gente está com dor. E quer que aquela pessoa que esteja lá esteja sorridente, te atendendo. A gente não sabe se aquela pessoa ela não tem problemas. Nós achamos que ela não deve ter, porque ela está lá para atender a gente. A gente não sabe que aquela pessoa pode ter ficado horas acordada com o filho doente, que ela saiu cedo de casa, pegou a condução para chegar no horário de trabalho, que ela não pode perder um dia. Então a gente sempre pensa as coisas sempre com egoísmo, não com altruísmo. A gente acha que as pessoas têm que sorrir. Nós não precisamos, porque nós temos motivo para não sorrir. Nós temos dificuldades, nós temos problemas. Nazareno, um expositor espírita, ele nos dá um exemplo muito bacana. Ele diz que eu tive depressão. Ele teve depressão por motivos que ele hoje entende que eram motivos fúteis. Porque ele não tinha problema, mas a gente às vezes não tem problema e cria os problemas, e como é chique ficar em depressão, ele acabou ficando em depressão. Ele nos conta um caso que todos nós talvez conheçamos, né? Chico Xavier, esse nosso irmão querido. Ele, com 5 anos, ficou órfão. Ele acabou todos os irmãos acabaram sendo colocados na casa de alguém, até que seu pai casa-se novamente e ele volta a morar com a família. Mas ele ficava com a Dona Rita de Cássia, a sua madrinha, que era realmente uma pessoa obsidiada, uma pessoa maluca, né? Dava surras diárias de varinha de marmelo no Chico, né? E o Chico teve que um dia, por causa da loucura da sua madrinha, lamber a ferida do filho dela. Então você imagina, Chico lambeu uma ferida por 3 semanas. E nós nos incomodamos, nós ficamos chateados por coisas pequenas. Porque não nos convidaram no almoço. Esqueceram do meu aniversário. Veja, eu faço aniversário uma vez por ano e a pessoa esqueceu de me dar os parabéns. Nós estamos, às vezes, procurando problemas. Nós não procuramos soluções. Então, veja, os problemas, nós vivemos num planeta de expiação e provas. O planeta de regeneração vai ser melhor, mas não vai ser um paraíso. Nós ainda temos problemas no nosso dia a dia. A nossa rotina de vida não é fácil. Nós sabemos que nós temos problemas. Mas você imagina você acordar de manhã, tendo um compromisso, e você perde a hora porque o relógio não despertou. Não tem coisa pior, né? Você perder a hora num dia que você tem um compromisso que você não podia faltar. Ou você, quando vai pegar o seu carro de manhã,
você percebe que o pneu do carro está furado. O seu dia acabou, porque imagina trocar o pneu do carro 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ninguém merece. Ou você vai chegar no ponto do ônibus, aquele ônibus que passa todo dia no mesmo horário, o ônibus anda um pouquinho mais cedo e você perde aquele ônibus, o seu dia realmente vai para o vinagre. Ou você, antes de trabalhar, você deveria ir passar na escola dos seus filhos, que tem uma reunião lá, que é a classe do seu moleque, da sua filha, está meio fazendo confusão, então você vai escutar reclamações na escola. Olha que coisas horríveis. E aquele senhor que ia trabalhar com um sapato novinho, novinho em folha, mas estava apertando o seu pé. E ele teve que parar numa loja, comprar um sapato novo, porque ele não aguentava de dor no pé. São problemas malucos, problemas que a gente não consegue sobreviver, né? Perder a hora, o pneu do carro furado, o ônibus que passou esqueceu a gente, ter que ir na escola dos filhos, ter que comprar um sapato novo, porque o seu sapato novo te aperta o pé. São coisas que a gente acha que não tem condição. Mas esses relatos são de pessoas que no dia 11 de setembro não puderam estar naquelas torres gêmeas que foram atacadas, né, pelos aviõezinhos que bateram na torre e elas caíram. São casos que a gente fala, puxa vida, que sorte, né? A pessoa não estava lá naquele horário e ela se livrou. A gente falta entender que tudo que Deus faz está certo. Tudo que nos acontece é sempre para o nosso bem, para o nosso crescimento. Mas nós temos dificuldade de ter esse entendimento. Então nós sempre reclamamos de alguma coisa, até por um hábito. Reclamamos do tempo, que está frio, que está calor, que chove, que não chove. Tem sempre alguma coisa que nos faz reclamar. Não é o caso de vocês que estão me assistindo, que vocês estão me assistindo, já está muito tranquilo, vocês não estão reclamando nem que eu estou falando muito. Mas eu tinha uma amiga, uma irmã de jornada, a gente fazia um curso numa casa espírita, e o orientador dizia que nós devíamos agradecer todos os dias a Deus. E ela, rapidamente, mas agradecer por quê? Eu trabalho numa empresa horrível, tenho problemas financeiros, o emprego lá é muito ruim. A minha filha tem problemas sérios comigo, eu não consigo me entender com a minha filha. Isso tudo eu falo, você realmente tem razão de não agradecer a Deus por essas coisas. Mas você pode agradecer a Deus por mais um dia de vida. Mais um dia que você está tendo a chance de realmente modificar a sua vida. Esse emprego horrível, você pode achar um novo. Pode ser ganhar mal, mas o mal que você ganha é o que está pagando suas contas hoje. Então, você tem a possibilidade de fazer a sua transformação a partir de agora. Procurar um novo emprego para ganhar mais. E a sua filha, puxa, a sua filha te cria problemas, ela realmente é complicadinha. Eu acho que você devia agradecer a Deus, porque tantas pessoas, tantos casais queriam ter um filho e acabam não tendo essa possibilidade. Então, nós podemos sempre olhar o copo meio cheio ou meio vazio, depende de como nós olhamos isso. Nós podemos valorizar as coisas ruins ou realmente valorizar as coisas boas. A opção é nossa. Alfredo Rocha, um expositor não espírita, ele conta uma historinha para nós que tinha 2 irmãos, dois amigos, Amir e Farid. Eles eram negociantes e viajavam sempre juntos, mas com as suas caravanas, com os seus empregados, com os seus escravos, iam até uma cidade próxima, vendiam suas coisas e voltavam. Tinha uma amizade muito boa. Num dia que eles estavam indo, um dia estava muito quente, Amir resolveu se banhar. E Amir se banhando naquele rio, com uma correnteza forte, ele perde o equilíbrio e acaba sendo levado pela correnteza. Farid não pensa 2 vezes, ele pula no rio e salva Amir. Amir, muito grato, chama um dos seus empregados, o mais forte, e manda gravar na rocha. Aqui, com o risco da sua própria vida, Farid salvou seu amigo Amir. E eles seguem a viagem, vão fazer suas
suas trocas, vão fazer seus comércios, vender, comprar. E na volta, por coincidência, param no mesmo lugar. E Amir e Farid estão conversando. E por um motivo fútil, Farid grita com Amir. Grita e esbofeteia. Amir vai na margem do rio, onde ele havia sido salvo, e escreve na areia com uma varinha. Aqui, por motivos fúteis, Farid esbofeteou seu amigo Amir. Aquele escravo, aquele empregado que havia gravado na rocha, não entende e pergunta, mas por quê? Quando ele lhe salvou, você mandou gravar na rocha que ele havia o salvo. E agora que ele fez uma desfeita, você escreve na areia. E Amir explica para aquele colaborador, veja, as coisas boas, as boas ações, devem ser gravadas na rocha, para que qualquer pessoa que passe por lá lembre do feito, conheça o feito e procure segui-lo. E as coisas ruins têm que ser escritas na areia, para que a água venha e apague, e que a gente não fique com essas coisas no nosso pensamento. Nós, infelizmente, quando temos algumas coisas ruins, nós guardamos e divulgamos. E as coisas boas, nós falamos pouco. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que é quando você é bem atendido no lugar, você acaba falando para 3 pessoas. E quando você é mal atendido, você fala para 29. Então, as coisas boas nós simplesmente não falamos. Mas as coisas ruins parece que nos dá o prazer de comentar. Existem coisas boas e pessoas maravilhosas que a gente pouco valoriza. Um amigo meu estava no interior, ele tinha um problema no braço, mas ele gostava de fazer caminhada e ele estava caminhando para a cidade, uma cidade que ele ia pouco, não conhecia ninguém, mas ele estava com uma dor muito forte no braço e ele caminhava segurando o braço, como se estivesse tentando minimizar essa dor. Passou um rapaz com uma moto, passou e voltou, e perguntou para o meu amigo, mas o senhor está bem? O senhor precisa de alguma coisa? Que normalmente quando a gente põe a mão no coração ou aqui a mão próxima, a pessoa já acha que você vai infartar. Esse amigo já tinha alguma idade, mas uma pessoa que não o conhecia, que nunca ouviu, deu a volta, parou o seu caminhar com a moto, foi lá perguntar se precisava de alguma coisa. Então existem tantas coisas maravilhosas, tantas coisas boas, que nós, infelizmente, deixamos passar. Nós valorizamos as coisas boas e sempre queremos que os outros se modifiquem e não que a gente se modifique. Talvez esse seja o maior problema, a gente espera que os outros façam uma transformação e a gente fica mais acomodado. Tem uma história chinesa, uma lenda chinesa, em que Lili casou com Xing Ling lá, com o marido, mas acabou indo morar com a sogra. E pela cultura chinesa, as pessoas têm que respeitar os mais velhos. E a sogra realmente não era fácil, né? A sogra, ela adorava pegar no pé da nossa amiga. E tudo que ela ia fazer, ela queria falar, olha, meu marido, o seu marido, meu filho, gosta que passa a roupa assim. Mas ela pegava no pé com todas as coisas mais ridículas, ela realmente ficava preocupada. Na verdade, ela não tinha mais o que fazer, porque estava ficando insuportável. E ela foi procurar seu Yang, amigo do seu pai. Falava, olha, tem a minha sogra que eu já não aguento mais. Ou eu mato ela, ou ela me mata. Nossa, mas está tão ruim, você está realmente não tem jeito. Eu preciso dar um jeito para ver se eu consigo sumir com a minha sogra da vida. Eu tenho uma solução, mas tem um porém. Eu faço qualquer coisa para me ver livre da minha sogra. Você podia, eu vou te dar uma erva, você dá com chazinho
E em pouco tempo a sua sogra vai morrer, ela vai desaparecer da sua vida. Nossa, mas é isso que eu quero, que ela suma da minha vida. Só que tem um detalhe. Se você não continuar tratando ela assim mal, vão achar que ter certeza que foi você que envenenou a sua sogra. Então você tem que começar a tratar bem a sua sogra agora. Porque daí quando ela vier morrer, ninguém vai desconfiar de você. Eu faço qualquer coisa. Levou as ervinhas lá para casa, e daí quando a sogra vinha com as amigas lá, ela fazia o chá, servia o chá, lavava a louça, começava a tratar a sogra, e a sogra começou a perceber que a Lili tinha mudado. A Lili estava tão desesperada que levou até a sua sogra no shopping, lá na feirinha, para ver as coisas, né? E daí começou a tratar bem, e a sogra, em contrapartida, ela começou a tratar muito bem ela. Passou uns 2 meses, ela falou, meu Deus, estou matando a minha mãe. Essa minha sogra, que eu não conhecia, é minha mãe. E se ela morrer, como é que eu vou ficar? Voltou a falar com o seu Yang, pelo amor de Deus, dá um jeito. A minha sogra, que eu achava, é minha mãe, a mãe que eu não tenho. Ela é tão bondosa, tão caridosa. O senhor precisa me ajudar, porque eu dei direitinho lá o pozinho lá, agora ela vai morrer. Não, mas você não queria que ela morresse? Ela vai morrer, com certeza. Mas eu não quero mais que ela vai morrer aquela sua sogra. Vai ficar uma irmã sua de jornada. E para você ficar mais tranquila, o que eu dei, aquelas ervinhas, eram fortificantes, para que ela pudesse se melhorar, que ela pudesse realmente fazer. E você conseguiu matar aquela pessoa horrível. Você começou a conhecer uma pessoa maravilhosa. Então, as oportunidades do nosso crescimento para sermos felizes é não nos ofendermos e tratarmos as pessoas como os nossos irmãos que são. Eu fico triste porque a gente gostaria de conversar com vocês muito tempo, mas falando 30 minutos, poucas pessoas acabam me ouvindo, mas vamos vibrar para que a gente possa ter um retorno, um reencontro, e que a gente possa participar das palestras, que a gente possa voltar a ter aquele convívio como já estamos tendo. Agradeço às pessoas que tiveram a paciência de me escutarem até agora, né? Que é uma coisa boa, porque, como eu sempre falo, vocês estão perdoando o expositor que está aprendendo junto a vocês. E a gente, em breve, estaremos juntos. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, ou melhor, que a gente possa senti-lo, que Ele está sempre conosco. Que o amor do Pai nos fortaleça para a nossa caminhada e que possamos trabalhar o nosso orgulho e eliminar as nossas causas ruins, que possamos ser felizes. Com a graça de Deus, boa semana a todos. Olá amigos, tudo bem? Eu sou Maurício, estou aqui no Reencontro nesse momento, gravando esse videozinho para vocês, para deixar um recadinho. Toda vez que você vier nos visitar os tratamentos aqui na casa durante a semana, e você puder dispor de um alimento para doar para a gente, ia ser de muito sucesso. Com esse alimento que você dá e nos doa, a gente produz essa cesta básica, que vem arroz, açúcar, sal, óleo, farinha, macarrão, molho e outros. Essa cesta vai compor com outras cestas uma doação para casas que atendem diretamente essas pessoas necessitadas. Portanto, fica o convite para você nos trazer esse alimento, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, fiquem em paz. Tchau!